Teologia da libertação. O que é isso? Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo. Aqui é o canal da Dona Maria. Se você não for inscrito, já se inscreve e pode ter certeza de que o conteúdo aqui é feito com muito amor, com muito carinho, com muita pesquisa. Queremos dar o nosso melhor para você. Vamos começar essa série de vídeos para entender o que é esse movimento, o que é essa forma de olhar a doutrina, o que é essa heresia, como isso destrói a nossa civilização, como isso deturpa a nossa catequese e muitas vezes nós fomos criados mais próximos da heresia do que da doutrina. E quando crescemos, amadurecemos, estudamos e nos deparamos com a doutrina, nós achamos estranho. Por quê? Porque você se acostumou com a ideia errada. E se moldar a verdade é um exercício muito difícil. E com base, deixa eu pegar aqui, meus companheiros, eu fiz uma seleção aqui dos livros que eu tenho que tratam da teologia da libertação e outras áreas mais específicas da política, mas eu quero puxar essa série de vídeos mais para a visão teológica. Vamos reduzir o número de tretas, tá? Depois nós vemos um pouco mais da política. É claro, como eu sempre digo, né? A teologia da libertação é a política de esquerda dentro da igreja. Não tem como fugir, mas eu quero me concentrar mais no teológico do que em consequências políticas e tal. E a série de vídeos fica muito maior, o número de tretas é muito maior. E vamos começar por aqui, para você entender que todo o resto, todos os outros dados, os fatos, são consequências desta linha de pensamento. Então, para que você não pense que todos esses vídeos serão feitos puramente com o que o Felipe pensa, acha, pensa que é dono da verdade. Não, muito pelo contrário, né? Estou fazendo essa série de vídeos baseados nos escritos da teologia da libertação. Então, muita coisa aqui não é o Felipe que disse, né? Esse aqui é um outro livro de história que eu acho bem antigo, mas eu acho muito interessante, ele nós vamos usar. Este aqui nós também vamos usar, né? Esses outros dois aqui. Então, tá aí as referências. Eu vou falar em específico de cada um, vou mostrar, vou indicar, vou ler algumas passagens para que você possa entender. Então, essa sequência de vídeos é para você realmente estudar, entender isso e a partir daí, né, eu espero que isso te instigue a estudar. E antes de mergulhar no conteúdo, eu quero chamar aqui a atenção para as palavras de um dos personagens da história que eu acho mais interessante, que eu acho fantástico, eu sou muito fã, que é o apóstolo dos gentios, o grande Paulo, grande Saulo de Tarso, né? Quando ele escreve para a região da Galácia, né? Para os Gálatas, eu gosto muito aqui do logo no primeiro capítulo, versículo 7 até o finalzinho do 9, sobre essas palavras que nós começamos essa série de vídeos. De fato, não há dois evangelhos. Há apenas pessoas que semeiam a confusão entre vós e querem perturbar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que alguém de nós ou um anjo baixado do céu vos anuncie um evangelho diferente do que vos temos anunciado, que ele seja anátema. Repito aqui o que acabamos de dizer. Se alguém pregar doutrina diferente da que recebestes, seja ele excomungado. Olha a seriedade disso. Para você que não sabe, um dos parâmetros, né, que a igreja tem para dizer se alguma aparição, algum episódio fantástico, né, entre o transcendente e a nossa humanidade, um dos parâmetros para saber se isso de fato é de Deus ou não
é a comunhão com o magistério da igreja, a comunhão com a tradição, com a missão da igreja. Porque se a igreja é fundada por Cristo, é fundada por Deus, ela tem o seu DNA divino, podemos dizer assim, não faria sentido um Deus destruir a sua própria obra. Se ele tem todo um plano de salvação, por que ele ia querer ver fogo no parquinho, né? Eu adoro essa expressão. Para deixar muito claro, não existem dois evangelhos. Não existe a livre interpretação, né? Nenhuma carta, nenhuma mensagem de WhatsApp você interpreta de vários jeitos, mas a palavra de Deus. E aí eu quero chamar a atenção deste vídeo para a origem dessa linha de pensamento. Isso começou em um determinado momento. Toda heresia tem o seu ponto de início. Tem, podemos dizer assim, o seu mito fundador. Né? Toda civilização tem o seu mito fundador. É uma expressão que eu acho fantástica, né? É a origem do porquê vivemos assim, porquê trabalhamos assim, porquê atuamos assim, porquê acreditamos nisso. Tudo vem deste mito fundador. E com relação a esse momento, né, essa pesquisa que vamos fazer, esse estudo, nós temos que voltar no grande mito fundador, né, dessa fé de Israel, a passagem pelo Mar Vermelho. Vamos olhar aqui, convido você a usar a sua Bíblia também. Se você for ver lá em Êxodo, no capítulo 14, bem depois da vocação de Moisés, depois que nós vemos lá no início do livro, que fala sobre a dominação dos Hicsos e depois, né, a reconquista do Egito, nós vimos, né, Moisés que vai ter o seu chamado, vai viver o seu chamado, vai voltar para ser o pai dessa nova civilização. Olha que grande missão, né? O primeiro grande legislador, governante, grande sábio, tudo, né? Grande cabeça de uma nova civilização no mundo. É um dos personagens que eu acho mais interessantes também. Nós vemos aqui um relato dessa passagem do Mar Vermelho. Nós vemos que diversos momentos é Deus que está comunicando, que está à frente do seu povo. Por que eu estou falando isso? Porque esse vai ser também o mito fundador da teologia da libertação. Então, primeiro nós temos que entender como é que, tradicionalmente, como é que o povo de Israel, como é que a nossa cultura, de fato, escreveu essa história, olhou para essa história, se apoiou nessa história. E depois vem a deturpação. Então olha que interessante. Lá no começo, né, Deus já fala aqui, né, endurecerei o coração do faraó e ele os perseguirá. Mas eu triunfarei gloriosamente sobre o faraó e sobre todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Nós já vemos um discurso, né, do povo que sai do domínio do Egito, mas que Deus está mostrando que Ele é o verdadeiro Deus. Ele tem o poder, não os falsos deuses. Então você vê que, em primeiro lugar, aqui, neste fato, na celebração deste mito fundador, nós temos a ligação com Deus. Nós temos a proteção divina. Nós temos um Deus que batalha com o seu povo. Um Deus que está ali presente com o seu povo. Não uma política, não um outro desenvolvimento de legislação, uma disputa por poder, uma criação de uma nova civilização. É um fato narrado e que a presença divina, a salvação de Deus, ela está em primeiro lugar. Mais para frente nós vemos aqui, né, no desespero do povo, Moisés diz, Moisés respondeu ao povo, não temais, tende ânimo e vereis a libertação que o Senhor vai operar em nosso favor. Uma libertação que o Senhor vai operar. Os egípcios que hoje vedes, não os tornareis a ver mais. O Senhor combaterá por vós, quanto a vós nada tereis a fazer. Então Moisés está falando, essa produção historiográfica mostra o líder dizendo, gente, calma, Deus vai combater por nós. Nós testemunharemos agora a força de Deus. Posteriormente nós veremos que isso, né,
vai ser a grande memória, né? Isso vai apoiar o povo a não desviar da sua fé. Mais para frente, olha que interessante, diz que Moisés estendeu a mão sobre o mar. O Senhor fê-lo recuar com um vento impetuoso vindo do oriente, que soprou toda a noite, e pôs o mar a seco. As águas dividiram-se. Os israelitas desceram a pé enxuto no meio do mar, enquanto as águas formavam uma muralha à direita e à esquerda. Então o grande milagre, esse grande sinal, essa grande experiência com Deus, Deus que salva o seu povo, Deus que batalha pelo seu povo. E olha só, mais para frente é muito interessante essa parte aqui. Disseram então os egípcios, ou seja, o povo estava relatando a forma como o faraó tem que admitir que Deus é maior, que o poder dele é menor que o poder do Deus dos hebreus. E diz aqui, disseram então os egípcios, fujamos diante de Israel, porque o Senhor combate por eles contra o Egito. O Senhor disse a Moisés, estende a tua mão sobre o mar, e as águas voltarão sobre os egípcios e seus carros e seus cavaleiros. Existe uma outra forma da gente acabar discutindo isso aqui por causa do termo Israel e tal, então toda uma distância entre fato, registro do fato, mentalidade, mas eu quero concentrar nisso aqui. Ou seja, nós temos uma produção historiográfica em que nós vemos que os egípcios, eles aceitam que o Deus de Israel é mais forte, que os seus deuses, que os seus carros de guerra, que a sua tecnologia militar. E aqui, no finalzinho, olha que interessante. As águas voltaram e cobriram os carros, os cavaleiros e todo o exército do faraó, que havia descido no mar ao encalço dos israelitas. Não ficou um sequer. Mas os israelitas tinham andado a pé enxuto no leito do mar, enquanto as águas formavam uma muralha à direita e à esquerda. Ou seja, estão repetindo isso aqui, para deixar bem claro. E por fim, olha que interessante. Foi assim que naquele dia o Senhor livrou Israel da mão dos egípcios. Israel viu os cadáveres dos egípcios na praia do mar. Viu Israel o grande poder que o Senhor tinha exercido contra os egípcios. Por isso, o povo temeu o Senhor e confiou nele e em seu servo Moisés. Aqui nós temos o relato desse mito fundador. Você vê aqui a justificativa. Naquele tempo, o povo viveu isso. Por que viveram isso? Viram o poder de Deus maior que o do faraó. Por isso, confiaram em Moisés. Então você vê aqui a origem e a justificativa da forma como olhavam a história. Vou fechar aqui para ficar mais bonito, tá? Ok. Isso se chama cenário. Ok. Depois você acende as luzes. Ok. Nós temos aí a justificativa. Aconteceu isso. Viveram isso. Por isso, confiaram em Deus. Testemunharam o poder desse Deus. Confiaram em Moisés. Então você vê como que o sagrado é o fator mais importante. Agora, entendendo isso, nós vemos como isso será deturpado. Se se adiantarmos no tempo, lá em 68, quando nós já vivíamos esse contexto difícil de Guerra Fria, naquele momento, o grande líder, Nikita Khrushchev, ele, para ganhar do maior concorrente da União Soviética, os Estados Unidos da América, o maior símbolo do capitalismo, o maior símbolo do livre comércio, de um Estado menor, como é que podemos dizer? Uma intervenção privada muito maior, né? O cidadão é maior do que o Estado. O livre comércio estava difícil demais de combater, né? Toda a propaganda, todo o retorno financeiro. Porém, com os outros líderes, ele entendeu uma coisa. Ele lutar só contra esse modelo econômico e político, dessa democracia, desse livre comércio, só com armas, não ia dar certo.
Isso estava ficando claro que não chegava-se a lugar nenhum. Então, ele deveria utilizar outras estratégias. Teríamos que usar também uma batalha cultural, né? E também uma batalha religiosa. Porque no mundo ocidental, quem construiu, quem consagrou, quem sagrou ali os primeiros reis, quem construiu as primeiras escolas, os primeiros hospitais, quem catequizou, quem formou, né, os primeiros líderes, foi a igreja. E a igreja é uma instituição privada. A igreja hoje, né, já naquele momento, ela era tem um estado independente, lá o Vaticano, tem um líder temporal e um líder religioso ao mesmo tempo. É uma instituição muito forte, é uma instituição que está muito presente na cultura do mundo ocidental. E então, como ele viu que a batalha aí seria diferente, porque são dois adversários, podemos dizer assim. A doutrina da igreja não está nada em comunhão com o regime comunista. Isso nós podemos ver no catecismo da igreja. E também Nikita tinha, além da igreja, o governo americano. São dois grandes obstáculos, dois grandes adversários. Então, pensaram que destruir algo de fora para dentro seria praticamente impossível. Até porque quanto mais você persegue a igreja, mais santos são revelados. Desde o Império Romano, nós temos esse registro, né? As instruções entre os líderes romanos, né? Assim, não adianta perseguir esse povo, porque quanto mais você caça, quanto mais você mata, mais esse negócio se prolifera. Então, ele entendeu que isso deveria ser algo destruído de dentro para fora e não de fora para dentro. E aí que no final dos anos 60 começa-se essa nova forma de pensar a doutrina. Em 71 nós temos um cara chamado Gustavo Gutierrez que vai oficialmente começar com esse discurso da teologia da libertação. Uma forma política de enxergar a fé, uma forma política de lutar pela salvação, em que o oprimido não será mais o homem dominado pelo pecado, mas oprimido pelo sistema. A palavra salvação, aos poucos, ela vai se tornando igual à palavra revolução. A salvação, aos poucos, começa a ganhar uma interpretação mais histórica, presente no mundo, ou seja, a salvação está aqui. Quando somos salvos? Quando vemos uma sociedade igualitária, não quando estamos na glória. Então, através deste olhar criado politicamente, algo que não existia, uma interpretação do mito fundador de um povo que começava a ser construído, não com esse mito fundador de que Deus estava à sua frente, lutando, batalhando, abriu o mar, o povo sentiu, viu, confiou naquele poder divino. Tudo isso, aos poucos, era esvaziado de Deus e pensando, o povo oprimido pelo Egito, o povo que era oprimido pelo faraó, por uma revolução, sai do seu cativeiro e rumo à libertação vão construir, né, uma nova aliança, vão viver uma nova aliança, vão viver uma nova civilização de igualdade, fraternidade, assim como esse povo fugiu dos seus opressores, o Egito, que os mantinha em um cativeiro. Hoje nós somos convidados a fugir do nosso cativeiro, deixarmos de ser oprimidos pelo capitalismo, e assim como os hebreus lá atrás fugiram de uma sociedade de classes, de castas, de idolatrias, nós hoje também precisamos fugir dessa sociedade de castas, de idolatria, do consumismo, do dinheiro, do livre comércio que aprisiona a nossa alma, e caminharmos
rumo a uma sociedade igualitária. Veja bem, o pecado, aquele que pode destruir o rico, o pobre, aquele que pode acabar com a sua ligação com Deus, ele sai de cena. Entra em cena a desigualdade. Entra em cena o sistema opressor. Entra em cena não uma luta pelo céu, não uma luta pela glória. Entra em cena uma revolução cultural, um céu na terra, um paraíso aqui na terra, um Deus que apoia a revolução, um Cristo que não é mais aquele que diz dar a César o que é de César, mas um Cristo que fala, olha, o rico não vai para o céu, mas espera aí. Ele tinha Mateus ali, cobrador de impostos, no seu grupo dos 12. Ele foi à casa, de Zaqueu, mas aos poucos. A partir daí, final da década de 60, nós temos essa nova interpretação. Ninguém nunca antes tinha feito isso. Ninguém nunca antes tinha olhado para a história de Israel, para o mito fundador. Ninguém nunca antes tinha olhado para esse episódio e visse puramente como algo político. Muitas pessoas já fizeram pesquisas, já tentaram contestar sobre esse episódio. Não, mas é impossível que o mar abriu. Muitas pessoas falam, é um fenômeno natural. E eu sempre questiono, cara, que legal, um fenômeno natural que ocorreu uma vez só. É um fenômeno natural que foi capaz de matar a maior frota bem treinada daquele tempo. E um monte de gente sem treinamento, sem nada, com medo, conseguiu sobreviver. Que porcaria de treinamento era esse do exército egípcio? Questionar os milagres, questionar a Bíblia, isso sempre existiu e isso sempre será saudável, porque quanto mais você questiona, mais você cresce na sua fé, mais você cresce em ciência, mais você se aproxima de Deus, mais você tem essa habilidade de entender e de mergulhar na cultura daquele tempo em que o fato foi registrado. Mas essa interpretação política não existia. Você não vai ver um teórico, um filósofo vai questionar, vai falar, olha, isso é engenharia social. Mas com esse viés de libertação do capitalismo, com esse viés, utilizando a Bíblia para favorecer uma vertente política e lutar contra outra, não. Essa era a grande novidade. Surgia aí uma nova interpretação da palavra de Deus. Uma nova forma de alcançar a salvação. E nos próximos vídeos nós vamos ver, como eu mostrei aqui para vocês, livro por livro, como essa deturpação acontece. Como a história de salvação deve ser lida agora. Como ela deve ser interpretada, como ela deve ser vivida, como as pastorais devem atuar, como os padres devem atuar, como a relação entre igreja e Estado deve acontecer. Então essa foi só a introdução, espero que vocês tenham gostado e bora estudar, gente. Valeu!